fundo, agora já temos aqui a confirmação de Frederico Varandas que houve uma proposta que foi rejeitada por parte do Sporting. Não pode haver aqui alguma insatisfação por parte de Yulman? O Atlético de Madrid quer camarão ao preço de galinha corada. E não pode ser, não é? Hoje já posso dizer que o que o Sporting quer é 40 mais bónus. Hoje já posso. Eu disse isto aqui muitas vezes. E, portanto, a proposta do Atlético de Madrid não chegava a estes valores, nem pouco mais ou menos, como disse o presidente do Sporting. Eu acho que também não estão assim tão longe quanto isso e, portanto, eu acho que acabarão por chegar lá. É uma fase negocial que acontece com todos os clubes. O Atlético de Madrid já chegou a acordo com ele, com Morton Newman, e eu acho que isso é o mais relevante deste processo. E das duas, uma, ou chegam à frente e pagam os 40 mais bónus, seja lá o que for de bónus, mas creio que aproxima a transferência dos 50 e... pronto, isto é para ser negociado, mas tudo o que seja menos do que isso, o Sporting não chega... Não avança com o negócio. Então em que posição é que fica Yulman a assistir a tudo isto? Não sei, agora não sei se está na praia, numa posição sentado numa palhota. Numa Menorca ou Maiorca, como o Gyökeres. Eu acho que isto vai avançar, é inevitável que avance. Porque é que o Atlético está... Eu respeito a posição do Atlético, se pode pagar 35 não vai pagar 40, se pode pagar 40 não vai pagar 45, é tudo legítimo. Agora vamos ver até que ponto vai o braço de ferro do Sporting, com aquilo que terá dito ao jogador e ao seu empresário, como disse aqui Frederico Varandas, não sabemos qual é o valor que terá dito, mas quando, eu parto do princípio disto, que quando o empresário do jogador comunica a Bernardo Palmeiro que há um acordo entre o Yulman e o Atlético de Madrid, que o empresário também teve a delicadeza de informar quanto é que era o acordo. E, portanto, tudo o que seja sair disso, acho que não é chover no molhado, não é? Mas é um processo que achei vai interessante, eu ontem não tinha tempo. percebido bem isto. Vai-se arrastar porque eles só começam também a 13, ou que é, o 14 de julho. Portanto, ainda faltam 10 dias para começarem a treinar. E podem, se quiserem, prolongar a coisa. Ele tem que se apresentar no Algarve, a 11, quer que é 11, quando começa o estágio do Sporting. Eu acho que até lá a coisa se vai resolver. Se não resolver, o presidente do Sporting disse com aquela altivez, vai ter que... Fica cá, mas claro que não fica nada, não é? E, portanto... têm fraquezas os dois, Atlético de Madrid e Sporting, neste processo negocial. Estavas a dizer que ontem esqueci de ser algo curioso? Não tinha percebido que ele disse, Frederico Varandas, tinha a ver com o acordo que tinham feito com o empresário e que ele tinha uma determinada idade, é um valor justo, porque ele tinha uma determinada idade e 3 anos de Sporting. Sim. Portanto, ou seja, por um lado ele tem 27, por outro, porque a idade é 27, não vamos fugir disso, e por outro, recompensá-lo por ele ter 3 anos de Sporting. Vamos ver, quando este processo acabar, eu acho que... O que é que tem de parecenças com Gyökeres? O jogador parece que quer o Atlético de Madrid. E está a ver bem desportivamente, devo dizer, porque vai jogar num grande clube, um clube que pode não ter as aspirações como o Barcelona e o Real Madrid, porque não tem, mas onde ele tem francas possibilidades de jogar com regularidade, ao contrário de outros clubes que se falou. E nesse sentido, vamos ver, mas acho que se chegarem com 40 mais bónus, ele vai. Em que posição é que também então fica Yulman, na tua opinião, Mário, caso este processo se arraste muito mais tempo, até se ter de apresentar após as férias? Será que se apresenta mesmo, tendo ouvido estas declarações de Frederico Varandas a dizer que, se for preciso, vai ficar em Alvalade? Não, o Frederico Varandas está a passar um sinal. Não é uma declaração para Yulman, é mais uma declaração para o Atlético de Madrid. Vão-se ter que chegar à frente, tem que abrir os cordões à bolsa. Está-se a falar em 30 milhões de euros fixos e 5 milhões de euros por objetivos. Primeira proposta do Atlético de Madrid. É óbvio que Frederico Varandas recusou e, portanto, agora até ao dia 11... repara, o jogador está dispensado até ao estágio do Sporting. Agora, o Atlético de Madrid também sabe que até dia 11 pode resolver a situação. Não há pressa. O que é que vai tentar? Vai tentando, jogando com o tempo, tentando aqui se calhar fazer mais uma proposta ou ir melhorando depois os objetivos, sendo certo que não faz sentido nenhum que Yulman, e aí é que se pode dar aquele caso Gyökeres, era Yulman no dia 11 não aparecer. O negócio ainda não está feito e ele não comparecer no estágio do Algarve do Sporting. Aí íamos ter caso. Eu quero acreditar que não vamos chegar a esse ponto, até porque há uma tentativa também... A diferença não é tão grande. Não estamos a falar em tanto dinheiro. Repara, de 30
para 40 e se calhar mais 10 por objetivos, sendo que se calhar 5 são mais fáceis. Aí depois há aí uma série de questões que podem ou não agilizar o negócio. Uma coisa é certa, se o Sporting tiver o jogador até o dia 11 e se o jogador não aparecer, aí temos caso. E, portanto, se os outros não pagarem. O Atlético vai esperar e vai tentando criar aqui alguma pressão na tentativa, se calhar não vai jogar com a verba, vai jogar, por exemplo, com a forma de pagamento, se calhar mais prestações, os objetivos, se calhar objetivos mais difíceis de atingir do que menos, e, portanto, é essa negociação que eles podem fazer. Sendo certo que, durante este interregno até dia 11, eles vão ter muito tempo para irem pensando e ir colocando pressão. Frederico Varandas tem gerido bem estes processos? Frederico Varandas tem gerido bem e tem um trunfo. E um dos trunfos é porque correu bem com Gyökeres. Ele pressionou, esticou a corda, o empresário abdicou da comissão, ainda não vimos o empresário de Ullmann a abdicar, estamos a falar em 40 milhões, são 4 milhões de euros, portanto ainda não vimos o empresário a querer abdicar, mas a verdade é que depois o Gyökeres foi ganhar o seu dinheiro para o Arsenal foi campeão de Inglaterra, que era o principal objetivo, e acaba por ir também à final da Liga dos Campeões, apesar de ter perdido. Aqui a questão é, o Sporting tem esse trunfo que é os jogadores vêm de clubes mais pequenos, chegam ao Sporting, atingem uma maturidade e uma competitividade que não tinham antes e que, portanto, estão prontos para se afirmar em grandes clubes. É isso que o Atlético de Madrid pretende. Os 40 milhões para o Atlético de Madrid não é nada de especial. É bom que isso fique claro, não é nada de especial. Não, deram há 2 anos pelo Gallagher, creio que 42. Sim, portanto, aqui não é uma questão tanto de dinheiro. Eu percebo que quando tu estás a negociar, se pagares menos ao clube, se calhar podes dar mais ao jogador. Mas aqui é a questão do Sporting, e aí Frederico Varandas já mostrou a sua inteligência. Eles dizem que já chegaram a acordo com o jogador... Aqui a questão é que a lei prevê isso, que é primeiro chegas a acordo com o jogador, quando se calhar devias ter chegado a acordo era com o clube primeiro, para perceber se o clube quer, e depois acertavam com o jogador. A verdade é que a partir do momento em que Ullmann sabe o que é que vai ganhar, a família de Ullmann sabe qual é que é a proposta que está em cima da mesa, qual é que é o ordenado, provavelmente 3 vezes mais ou mais do que aquilo que ganha no Sporting. Isso é que mexe depois com o psicológico do jogador, da sua família, das preocupações, o próprio empresário que já está a esfregar as mãos à comissão e também ao salário, porque os empresários ganham na transferência e ganham também uma parte do salário. Portanto, tudo isto entra aqui numa situação que depois, dia 11, é que é o dia, ou é feito antes, ou então a partir do dia 11 pode haver caso Gyökeres. Pedro Sousa, a verdade é que já assistimos à novela Gyökeres, pode haver uma novela Ullmann e tem-se dito que Luís Soares também já poderá ter tido uma conversa com Frederico Varandas para não sair esta época e depois também não sei nada sobre isso. Falava-se disso há algumas semanas, 6-0 sobre isso. Quando até surgiu a questão da Turquia, mas não é uma mensagem também arriscada para os jogadores que Frederico Varandas está a passar de que há acordos de cavalheiros fechados e depois podem não acontecer por esses valores? Não está a arriscar demasiado o Presidente do Sporting? Deu-se bem, como disse o Mário, com o Gyökeres, que já vai em 70 e quase 1 milhões de euros, sem comissões. Mas não quer dizer que se dê sempre bem. Não é? Se é uma coisa normal, não é normal. Eu nunca tinha ouvido falar que o Luís Soares... O que eu sei é que o Luís Soares se comprometeu com um candidato de um clube, que é uma coisa inusitada e inopinada e que eu acho que ele um dia destes tem que explicar. Quando vier chegar do Mundial, tem que explicar. Já percebemos que o Presidente do Sporting, não ontem, mas noutra circunstância, creio que quando... na Feira do Livro disse que contavam com ele e que já tinha passado tudo, mas há aqui coisas que foi muito grave, na minha opinião, do Luís Soares. Muito grave, aquilo que ele fez. Agora, não sabia que ele estava a pedir isso. O Soares, com a idade que tem, daqui a um ano já só para o Médio Oriente, eu acho. Mesmo repetindo uma época como a deste ano, com 30 golos. E, portanto, se for para repetir a façanha de Gyökeres e Ullmann, vejo mais fácil Varandas fazer isso com o Maxi Araújo do que com Luís Soares. Mas não, é uma boa estratégia, na tua opinião, Pedro? Ou lá está, é demasiado arriscado Frederico Varandas começar a ter com os jogadores estes acordos definidos verbalmente ou por mensagens do WhatsApp? Parece que já agora neste já não há nada de mensagens, não há porque nada. É uma coisa esperta dos dois lados. Muito bem. Devo dizer que... Não, aprenderam, mas é mesmo. Aprenderam? Não, é uma coisa esperta dos dois lados, não é?
E, portanto, será sempre a palavra de um com o outro. Agora, se ele entende que deve fazer isso, é uma forma de atuar, eu não o faria. Ponto. Não o faria. Mas respeito que o faça enquanto se for dando bem. Quando um dia correr mal, é que estamos cá para ver. Então, até agora, na tua opinião, tem gerido bem sempre todos os processos de mercado? Vai acalmando os Não, é ambientes, todos os processos. acalma É o o ambiente. processo do Jócaras e este. E de Ullmann. Como foi quando se falou no tal célebre acordo de cavalheiros. Há 2, não é? E, portanto, não sei se ele vai fazer mais algum. Um desafio a algum jogador para a próxima época. Mas cá estaremos para ver. Se correr sempre como o Jócaras, ele está de cavalinho. Mas não vai correr sempre bem. Porque não pode. Porque às tantas, se há ali qualquer coisa, uma entropiazinha qualquer... Também sabes, ó Pedro, aqui a questão é que os clubes Fecha as portas dos empresários todos. Os clubes também se esticam muito nas cláusulas de rescisão. Sim, isso O não Sporting faz está sentido. 80 milhões, é 100 milhões. Aliás, o Benfica que até começou com mais 100, o Porto é mais comedido. O Porto tem vários jogadores a 60. Nem tem Mas ali o cláusulas Sporting é a subir 80 conforme milhões. os períodos. Repara, a gente olha para o Maxi Araújo. O Maxi Araújo é efetivamente um grande jogador, mas estamos a falar 80 milhões de euros. Por um defesa esquerdo, não faz sentido. O Nuno Mendes foi vendido por 45. Tu, que o Quarelha foi agora para o Real Madrid por 50. O Pedro Porro foi por 40. E nós começamos a ver. O os 80 Quarelha, milhões do fora Chelsea da- para o Real Madrid. Claro, é fora de realidade. A posição, os jogadores também são valorizados pela sua posição. E, portanto, são pela cláusulas idade. demasiado altas. E, portanto, eu acho que aí Frederico Varandas a jogar com isso, qual é? Para já, acalma o jogador. Imagina, se Frederico Varandas não chega àquele acordo com o Ullmann, como é que Ullmann ia estar no final da temporada? Este ano, provavelmente, ou teria jogado muito pouco. E foi o que foi no ou último dia de tinha janeiro. entrado e tinha rompido. Ou já te esqueceste que ele não jogou Claro, com o Nacional? que não jogou, por isso mesmo. Portanto, o ambiente foi de tal ordem grave, ou a reação do jogador foi de tal ordem grave, que decidiram não o colocar a jogar no jogo. E, portanto, este acordo ajudou a serenar o jogador, que depois acabou por ser útil depois em outros jogos, apesar do Sporting não ter ganho nada. A verdade é que isto é uma estratégia que eu admito que seja uma estratégia como outra qualquer e que possa ser usada com o Maxi, porque eu não estou a ver, sinceramente, eu não vejo o Maxi valer mais que 50 milhões de euros. Mas tem uma cláusula de 80, dá para segurar o jogador, dá para o acalmar durante mais uma temporada e depois é preciso não esquecer, o Sporting também é um clube vendedor, portanto contrata barato, Precisa mesmo. forma e vende, e eu acho que é isso é que faz sentido. Mário Figueiredo e Pedro Sousa, vamos agora falar de uma notícia também de última hora que tem que ver com Sérgio Arribas, que pode ser o próximo reforço do Benfica neste mercado de verão. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã e dá conta do forte interesse do Clube da Luz no extremo de 24 anos, que foi o melhor marcador da segunda Liga Espanhola na última época. Arribas é esquerdino e pode jogar nas duas alas e até como número 10. Chegou a ser apontado como alvo do Sporting, mas é o Benfica que deve avançar com uma proposta ao Almeria. O jogador está a avaliar todos os cenários depois de uma grande época a nível individual, com 26 golos e 6 assistências. Arribas tem formação feita no Real Madrid e com a subida falhada do Almeria deve mesmo deixar o clube espanhol. O Ajax é o principal concorrente do Benfica, mas Rui Costa prepara já uma oferta a rondar os 20 milhões de euros. Pedro Sousa, na tua opinião, é um jogador que pode encaixar na equipa do Benfica? Será para ser titular, na tua opinião? Caso se confirme, lá está. Vamos lá ver. A transferência. posição original dele é nas costas do ponta de lança. Pode jogar nas alas, pode, é canhoto. O Benfica precisa de canhotos. Esse é um ponto a favor. Terá sido mesmo não só o melhor marcador, como provavelmente o melhor jogador da Liga 2. E na Liga 2 também jogava o Yeremai, não sei se já ouviste falar. E portanto, há aqui uma outra coisa. O Almeria precisa de vender, porque fez um fortíssimo investimento e morreu na praia, em casa, no último jogo, no play-off. E portanto não subiu à primeira divisão. Ele tem 24, vai fazer 25 no verão. Tem contrato até 2029. O seu empresário é um dos maiores empresários de Espanha, o Alejandro Camanho, que tem bons jogadores, olha, como o Lautaro Martínez da Argentina, como o Achraf Hakimi, o marroquino que se formou no Real Madrid, que é o capitão de Marrocos. Eu acho que ele vai sair. Para um médio ofensivo, 26 golos, seja em campeonato for, é estrondoso. 7 assistências. À tua pergunta, eu não fujo dela. Acho que é um jogador que pode jogar em qualquer posição do ataque do Benfica e com o rendimento que ele apresentou na época passada, com os jogadores que o Benfica tem ao dia de hoje, eu acho que é um jogador para jogar. Se o Benfica está a pensar nele, está a pensar bem, como o Sporting em determinado momento pensou. Agora não estou a ver o Almeria vender por menos de 25 milhões de euros, se calhar até um bocadinho mais, embora esteja um bocadinho a precisar de fazer vendas e desengordurar por um lado a massa salarial,
mas também para afrontar a próxima temporada. Bom E o jogador. Benfica tem dinheiro para dar 25 milhões de euros? Faz sentido gastar esse dinheiro O Benfica, num extremo? eu acho Ou que faz lá está, num sentido. segundo Mas quer dizer, o avançado, Benfica portanto? deu 18 ou 19 para o Luque Bacchio. Vamos lá ver. Mas também faz sentido ouvir falar que o Trabzonspor quer o Prestiani. E se calhar podem dar esses 20 milhões pelo Prestiani. Portanto, são decisões que o Benfica tem que tomar nas próximas semanas. E são decisões muito importantes, tendo em vista o resto da temporada. Outra coisa que é importante, ele jogou, como eu disse, muito mais como segundo avançado. Eu acho que é onde ele melhor mostra as suas qualidades. Mas nós ouvimos que Sudakov pode ser aposto esta época, é nessa posição, que Rafa joga nessa posição. E portanto, das duas, uma, ou o Marco Silva está a preparar um rodízio entre os melhores jogadores para jogarem nas 3 posições antes do ponta de lança, que eu compro, acho que é uma boa solução. É um jogador com muito talento, com 24 para 25. É um jogador que, para rendimento imediato e eventualmente, no máximo, 2 anos para vender, se explodir em definitivo. Tem uma grande formação do Real Madrid. Tem uma relação com a baliza contrária incrível. É um jogador surpreendente. Só queria acrescentar que, para além de o nome do Benfica estar associado, há outros clubes interessados nele. O Ajax de Amsterdão está interessado nele, o Sunderland de Inglaterra está interessado nele, e em Espanha há vários clubes da primeira divisão, não de dimensão do Benfica, portanto, clubes tipo Celta de Vigo, que gostavam de ter o jogador. Portanto, é um processo para acompanhar. Agora, se o Benfica quer, no meu ponto de vista, está a pensar bem. Mário, vamos supor que é para jogar à esquerda, extremo esquerdo, e sabemos que há necessidade aqui de contratação para essa posição. Mas temos Sheldrup também ainda no Mundial e, se for eliminado entretanto, mesmo assim terá de ter férias, tal como o Luque Bacchio. Quão urgente é ficar fechado um extremo para jogar até mesmo na pré-eliminatória da Liga Europa, que se está a aproximar? Faltam 2 semanas, mais ou menos. Repara, o Benfica ainda não fez vendas significativas e vai ter que vender jogadores. Quando começa a olhar para aqueles que têm valorização, Sheldrup mais valorizado, Prestiani menos, mas também pode aparecer os tais 20 milhões que ajuda a financiar um jogador, este jogador, por exemplo. Depois temos aquela questão da segunda divisão espanhola. O Sporting não se deu mal. Foi buscar o Luís Fares e as coisas estão a correr bem. Também foi contratar o Gyökeres à segunda divisão inglesa e as coisas correram bem. Portanto, aqui é um jogador que pelo menos já esteve também na rota do Sporting. O gabinete de prospecção do Sporting também tinha este jogador referenciado. Portanto, existe aqui agora essa possibilidade de ir para o Benfica. Acredito que Marco Silva tenha o dedo na contratação deste jogador, portanto tenha sido um jogador que agrada-lhe para ter um jogador. 24 anos, é um jogador que pode fazer bem 2 épocas, 3 épocas pelo Benfica e depois o Benfica vendê-lo também por mais dinheiro ainda e, portanto, ter um retorno. Jogadores baratos já não há. Para o Benfica e para o Sporting e para o Porto, já jogadores a menos de 20 milhões já começam a gerar dúvidas e, portanto, acho que isto é um jogador que encaixa, porque é aquilo que o Pedro diz, tem golo. A questão é, se andou a fazer golos a jogar atrás do ponta de lança, então o que é que o Marco Silva vai fazer com o Sudakov? É que o Marco Silva já assumiu que Sudakov é o seu projeto para esta temporada, que vai fazer de Sudakov, o flop com José Mourinho, num grande jogador. E, portanto, isso gera aqui uma situação de dúvida e de preocupação e também de expectativa, porque se Marco Silva conseguir fazer, pode ter ali um milagre.